Meus amados irmãos e meus queridos ouvintes, vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no segundo livro de Reis, e o capítulo de número 24. Nos seus dias, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seu servo os profetas. Versículo de número 3. E na verdade, conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu a Judá para o afastar da sua presença, por causa dos pecados de Manassés, conforme a tudo quanto fizera. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que por causa de nossos pecados, Deus pode permitir que as tropas do inferno possam alcançar as nossas vidas. Porque o maldito pecado que acompanha o ser humano desde a queda do homem no jardim do Éden, ele pode ser um mal, ele pode ser uma pedra de tropeço para os nossos caminhos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e que Deus não tem o culpado por inocente. Judá era uma tribo que Deus escolheu para a descendência de Davi. Depois do pecado de Salomão, Deus rasgou o reino e dispersou as tribos. Mas a tribo de Judá, Deus tinha um certo amor, Deus tinha um certo carinho. Ele amava tanto essa tribo por causa de Davi, seu servo. Então, meus amados irmãos, por causa do pecado de Manassés, nem a tribo de Judá Deus poupou. Ele enviou as tropas dos caldeus, dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, para oprimir a tribo de Judá, por causa do pecado. Então, meu querido irmão, cuidado para você não estar enlaçado no laço do pecado, fazer o que é mal aos olhos do Senhor com as suas obras, e Ele vai permitir que os inimigos alcancem a sua vida, porque o diabo, ele está em derredor bramando como um leão, e ele não pode fazer nada se o Senhor não permitir. Mas se você começar a desagradar ao Senhor com as suas obras, você começar a fazer mal aos olhos do Senhor, Ele pode permitir sim que o inimigo alcance a sua vida e você ficará preso na miséria, nas dívidas, num casamento fracassado, na tristeza, na solidão, na angústia. Cuidado, que Deuteronômio nos ensina que existe maldições para aquelas pessoas que não obedecem ao Senhor. A Bíblia diz que a maldição sem causa ela não virá. Então, para a maldição estar alcançando a sua vida, alguma coisa de errado tem. Se for algum pecado que está escondido e você não confessou ao Senhor, confesse, se arrependa, se converta a Deus, se humilhe diante dEle, ore, busque ao Senhor, chore na presença dEle, que Ele vai te purificar, Ele vai limpar o seu coração e você estará limpo diante da presença dEle, meu amado irmão. Mas tem pessoas que estão até dentro da igreja. Tito, capítulo 1, versículo 16 nos ensina que tem gente que diz que conhece a Deus, mas está envergonhando o nome dele com as suas obras, dando calote, comprando e não pagando, mentindo, devendo agiota, preso no cigarro, na bebida, nas drogas, tatuando o seu corpo, destruindo o corpo que é templo do Espírito Santo. Meus amados irmãos, se Deus não poupou nem os anjos que pecaram quando o diabo se rebelou no céu e ele levou 1/3 dos anjos junto com ele, Deus não poupou os anjos, mas os entregou nas cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Você acha que Deus vai poupar você e a mim se a gente continuar nos nossos pecados? Se a gente continuar transgredindo os seus mandamentos? Se a gente continuar com as nossas obras? Se a gente não buscá-lo? Se a gente não se voltar para Ele? Se a gente não se humilhar aos seus pés e reconhecer que precisamos de Deus, para que Deus venha nos fortalecer, para que Deus ele venha nos lembrar de nós,
para que o Senhor venha purificar dos nossos pecados, meus amados irmãos. A gente não podemos de maneira nenhuma entristecer os olhos do Senhor. A gente não podemos extinguir o Espírito Santo da nossa vida, porque o Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo é Ele que alegra o nosso coração, é Ele que nos dá força para a gente não temer o maligno. É o Espírito Santo que nos ensina a palavra do Senhor, que nos ensina a ser uma pessoa boa, uma pessoa mansa, uma pessoa longânima, uma pessoa caridosa. É o Espírito Santo. Nós não podemos entristecê-lo com as nossas obras. Nós temos que nos esforçar no Senhor. Nós temos que buscar mais e mais a sua face. Nós temos que fazer obras, frutos dignos de arrependimento. Porque Deus disse, Mateus capítulo 3, versículo 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Deus permitiu que as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, essas tropas eram os inimigos que Deus já tinha lançado fora diante do seu povo, que Deus já tinha exterminado da tribo de Judá. Mas Deus levantou de novo essas tribos para destruir, por causa dos pecados de Manassés, pelas obras pecaminosas, por tudo de mal que ele fez diante do Senhor. Então, meu amado irmão, se converta a Deus, se arrependa dos seus pecados, hoje ainda, porque talvez não seja à toa que a sua vida está tão fracassada. Será que não é os pecados que você tem praticado e você não tem confessado ao Senhor? Será que não é as suas obras, as suas mentiras, suas prostituições, a lascívia, a imoralidade, a zombaria, as piadas sem graça? Você é uma pessoa que não consegue ficar calado. Você é uma pessoa que fala demais. Você é uma pessoa que sempre está na rodinha dos fofoqueiros. Você é uma pessoa que não busca o Senhor. Você é uma pessoa que está assistindo novelas, preso na televisão, preso em seriado, e você não faz do Senhor o primeiro lugar na sua vida. Então vigia, meu amado irmão. Deus, a gente temos que amá-lo acima de tudo. Nós temos que nos esforçar cada dia mais diante dele, porque ele é a nossa força, ele é a nossa razão de viver, ele que nos dá a nossa vida. Primeiro mandamento de Deus: amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Preste atenção, é o primeiro mandamento. Será que você tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida? Será que você tem tido tempo de meditar na Escritura? Será que você tem tido tempo de se humilhar diante dele e pedir que ele te lave dos seus pecados, que você tenha uma vida limpa diante dele? Porque existem dois caminhos que nós devemos seguir, ou o céu ou o inferno, é a porta estreita e a porta larga, e Jesus já nos adiantou que poucos entrarão pela porta estreita, e que nós devemos nos esforçar, nós devemos fazer coisas dignas, frutos bons para o reino de Deus, para a gente poder entrar pela porta estreita. Fica essa palavra de hoje, meu amado irmão, para a nossa meditação. Porque até a tribo de Judá, a quem o Senhor tinha um carinho, um amor tão grande por causa de Davi, servo dele, ele não poupou a tribo de Judá. Ele permitiu que as tropas dos inimigos fossem lá para destruir por causa dos pecados de Manassés. Mas que hoje, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós viemos nos arrepender, nós viemos nos esforçar, nós viemos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, e a partir de agora caminhamos com o Senhor, colocando Ele em primeiro lugar, lendo a Bíblia, orando, fazendo bem, ajudando o pobre necessitado, orando pelos nossos inimigos, perdoando, fazendo a diferença, porque o servo de Deus, ele tem que ser diferente. O homem de Deus, ele não pode ser igual ao ímpio. O ímpio quer matar, o ímpio quer odiar, o ímpio paga com a mesma moeda, o ímpio faz coisas abomináveis, tem a resposta na ponta da língua, tem uma boca suja, fala gírias mundanas, faz tudo que é mal aos olhos do Senhor. Mas o servo de Deus é diferente. O servo de Deus, ele é bom. O servo de Deus é amoroso. O servo de Deus, ele é longânimo. O servo de Deus é amoroso. Ele ajuda quem precisa. Ele
ele ora, ele se esforça diante do Senhor, ele medita na Bíblia, ele não se envergonha de estar com a sua Bíblia na mão, porque Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele na presença dos anjos diante de meu Pai. Fica essa palavra de Deus, meu irmão, que o Senhor te abençoe, tenha todos um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus.